Vamos pintar um Bobbie Goods, só que dessa vez vai ser no tecido. Se você ficou curioso e quer saber quais cores eu usei aqui, assista o vídeo até o final. E olha esse resultado. E aí, gostaram? Aqui a gente vai estar passando risco, né? Normalmente estou usando carbono, eu uso desse aqui de papelaria mesmo. Esse papel eu imprimi da internet. É só digitar Bobbie Goods que aparece várias imagens lá. Inclusive deu um pingo d'água aqui, ó. Acabou desbotando essa parte aqui. Mas dá pra fazer normalmente. Começar por aqui. E aqui não tem segredo. Passo o risco normal. Essa minha eco bag, infelizmente, eu cometi um erro gravíssimo de comprar no Mercado Livre. No anúncio tava dizendo que era 100% algodão. Eu nem olhei os comentários. Fui lá e comprei. Detalhe, quando chegou, gente, eu descobri que a abençoada é de poliéster. Mas é assim mesmo. E essa voz que vocês ouvem no fundo aí, vão ouvir sempre, que é da minha filha. A Maia, ela tem 2 anos e 3 meses. E é assim. Eu antes estava dizendo assim, ah, vou começar a gravar vídeo, mas só quando a Maia cresceu. Então, só quando a Maia estiver na creche. Que eu queria gravar vídeo para o YouTube, né? Mas conclusão. Maia, esses tempos, não tá indo pra creche porque pegou uma gripe. E não fica boa dessa gripe. Ou quando melhora, vai aí retoma a gripe de novo. Aí meu marido falou, mas meu Deus do céu, você foi ficar esperando essa menina não tá presente pra gravar, você tá perdendo é tempo. Grava com ela mesmo. Mesmo. Pois é, por isso que sempre vocês vão ouvir ela falando ao fundo, tá? Olha, aqui acabei subindo ali, ó. É bem aqui embaixo o risco, ó. Gente, mas não tem segredo. Passar o risco é isso. Tem que tomar cuidado pra riscar direitinho, né, gente? Se o risco estiver mal feito, o desenho vai ficar feio quando pintar. Tem que seguir o mais fiel possível. Eu vou pausar o vídeo, porque aqui eu vou terminar, né? Porque se eu for gravar fazendo tudo, vai ficar bem longo. Então, eu vou pausar o vídeo. Aqui, gente, eu já passei, né? Todo o risco pra eco bag, mas antes de arrancar, é sempre bom a gente dar aquela conferida, ver se não tá faltando nada. Olha, ó, eu esqueci de fazer essa limitação aqui, ó. Como a gente vai fazer ela aqui no meio, né? É bom fazer esse quadrado aqui, igual nesses livrinhos mesmo, né? Que vem assim, tem a limitação, tem a folha e tem essa... Oh, merda! E tem essa limitação aqui, ó. Eu só tenho que fazer esse trem mais reto, porque eu tô fazendo meio torto aqui, mas na hora que eu for pintar, eu ajeito aqui direitinho. Mas o bom é fazer tudo retinho. E depois você só pinta sem problema algum, certo? Aí daqui sobe até lá em cima. Vamos ver. Aqui o carbono não apareceu, por quê? Ah, tá. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui de cima não riscou, porque o carbono não tava lá, ó. O carbono tava mais pra baixo. Acabou não fazendo aqui essa lista aqui. Por isso que é sempre bom. Vai riscando e vai olhando pra ver se tá tudo certo.
porque agora sim, ó. Agora tá aí. Acho que eu não esqueci de nenhum elemento, não. Ah, esqueci, ó. Esqueci. Agora resta saber se tá na mesma. Aqui, ó, quando eu fiz o quadro, ó. Eu não fiz essa borda aqui do quadro, ó. Agora sim. Agora acredito que eu tenha terminado tudo. O limite da mesa aqui, não fiz. Vem. Aí tem aqui. Agora sim. Agora não faltou mais nenhum detalhe. Mamãe? Se por acaso faltar, quando eu for pintar, eu consigo fazer assim com lápis. Aqui o carbono não tava aquela hora. Eu consigo fazer com lápis, a mão livre. Mas se você não tem experiência, é melhor você ir fazendo e olhando para corrigir antes de tirar totalmente o papel. O bom é imprimir de uma cor e contornar com outra. Por quê? Porque aí você já olha e já vê. Eu vou até fazer isso nos próximos. Você vê onde você riscou e onde você não riscou. Aqui é tudo preto, né? A caneta é preta, o risco é preto. Aí eu tenho que estar levantando pra ver. Mas é isso. Tá aí, agora vamos partir pra pintura. Ó, arranquei e já percebi aqui, ó, um detalhe que eu não fiz, ó. Essa lateral aqui desse quadrinho, ó. Aí, o que que é bom quando for pintar? Deixar sempre à mostra esse risco, ó. Eu prego aqui na minha mesa, peraí. Aqui, ó. Eu deixo ele colado bem aqui, ó. Porque daí eu tô pintando aqui, se eu tenho dúvida, principalmente quando é uma área que eu tenho que preencher e passo por cima do risco, aí o que que eu faço? A minha referência tá ali, ó. Se você já tiver a imagem colorida, melhor ainda. No caso aqui eu vou usar essa porque as cores eu quero colocar a meu gosto. Aí eu vou usar essa daqui mesmo, preto e branco, que eu não vou pegar cor de outra imagem, não. Vou usar a meu gosto. Gente, para essa parede, eu vou estar usando aqui, ó, o cinza claro. Quase não dá de ver, mas é o cinza claro, tá? Da Acrylex. Eu só uso tinta da Acrylex. E eu disse que não tava copiando cor, mas não, gente, eu tô me inspirando. Na verdade, eu senti vontade de pintar esse Bobbie Goods depois que eu vi uma moça que eu sigo. Com certeza você deve saber quem é. Eu vou usar o pincel pequeno aqui, porque essa parte aqui o espaço é pequeno, certo? A Prica Suzy, é Priscila Camargo Suzuki. Eu acho que é assim. É Prica Suzuki, se eu não me engano. Bem famosa, maravilhosa, faz uma pintura mais linda que a outra. E eu decidi pintar Bobbie Goods depois que ela postou. Ela pintou justo esse desenho aqui, ó. Assim, eu não vou copiar todas as cores dela. Mas essa parede, por exemplo, dela, ela fez cinza. Só que ela fez com cinza mais escuro. Eu quero um pouquinho mais claro. E assim, a inspiração veio dela. Porque fazia tempo que eu queria pintar Bobbie Goods. E eu não queria pintar no papel, que eu ia só perder tempo, né, gente? Mamãe. É, minha filha. E agora eu tô pintando com a minha filha aqui no colo, tá? Com a Maia. É assim mesmo. Se eu quiser pintar, vai ter que ser assim. Pois é, a inspiração veio depois que eu vi. Aí, depois que eu vi ela pintando, eu falei, rapaz, eu posso fazer. Porque daí eu vou pintar em algo que eu posso vender depois. Essa ecobag, por exemplo, vai para uma feira de artesanato. E assim, eu vou trocar o pincel, que esse aqui tá pequeno. E eu já tô com a parte... Essas outras partes são maiores. Pois é, aí depois que eu vi ela pintando, falei, meu Deus, até comentei lá que eu ia pintar. Ela pintou esse desenho aqui, só que eu acho que ela fez
ela não postou, mas ela disse que ia colocar em uma almofada. Eu vou pintar assim, com essa câmera um pouco distante, porque essa parte aqui não tem segredo, é só preencher esses espaços em volta dos elementos. Prestar atenção para não, onde é parede, onde é elemento e onde é o chão, para não correr o risco de pintar, preencher onde não é para preencher, onde não é parede, tá bom? Esse poliéster aqui, ó, é totalmente diferente de algodão, né? Aí o que acontece? Meus pincéis são macios. Ó, eu invadi um pouquinho aqui, mas não tem problema não, que a outra tinta eu consigo. Pera aí, Maia, não coloca aqui em cima não, senão não dá pra ver. Sempre que for pintando, o que tem que prestar atenção? Se a trama tá bem preenchida. E o poliéster, ele é diferente, tá? Não sei se quem tá assistindo aí já pintou. Ele tem um probleminha, assim. Ele não suga igual o algodão. Ele não absorve, assim, rápido, igual o algodão, não. Você tem que dar meio que uma esfregada aqui, entendeu? Agora que eu tô vendo aqui, ó, essa borda aqui, ó, a lista eu não fiz. Acabei não fazendo ali em cima. Ah, não, na verdade, eu que tô doida. Eu não completei, foi a parte aqui desse espelho, ó. Porque no caso vem até aqui em cima, ó. Então, eu vou dar pausa agora no vídeo, até eu preencher essa parte cinza aqui todinha. Aí eu volto, porque tem alguns cantos aqui que eu vou estar fazendo sombra. Aí, pra não ficar longo, eu fazendo isso aqui que não tem segredo, eu vou dar pausa e depois eu retomo aqui, tá bom? Pra gente continuar. Eu vou pegar o pincel menor agora pra fazer... Sempre nessas áreas pequenas, eu pelo menos, né? Tem pessoas habilidosas que pintam coisas minúsculas com pincel grande. Eu não consigo, eu troco, ó. Nessa parte aqui... Pera aí, meu amor. Nessa parte aqui, ó, onde tem esses cantinhos, eu acabo pegando um pincel menor. Tem vezes que eu uso até o pincel filete mesmo. E tá tudo bem, gente, não é errado, isso não vai diminuir ninguém, se ficar trocando de pincel, não quer dizer que você é menos profissional, pintura, cada um tem seu jeito e pronto. Não existe uma regra, entendeu? Pera aí, Maia. A Maia fingindo chorar aqui. Pera aí, que a mamãe tá pintando. Pois é, aí eu vou dar pausa, que eu vou preencher esse espaço todinho, onde é a parede, aí depois eu volto, porque tem algumas partes aqui que vai ter sombra, tá bom? Pronto, já preenchi tudo, agora eu vou pegar a cor cinza, ferro fundo com cinza clara, agora eu vou usar o cinza, ó, só cinza. Aí, vou colocar sombra em alguns cantos, não em todos os lugares, tá? Por exemplo, aqui, ó. Onde tem esse quadrinho. Nesse aqui eu vou botar mais ou menos aqui, ó, porque tem esse abajur. Tem o abajur que vai estar aceso, então não tem como eu botar a sombra aqui, né, que vai dar batendo a luz aqui. Aí, vou pôr embaixo aqui desse aqui. A gente vai colocando um pouquinho de sombra. Esse aqui eu vou pôr só aqui, ó. Só nesse cantinho aqui. Porque se a luz tá batendo pra cá, não tem como eu colocar a sombra aqui, certo? Aí, eu vou botar uma sombrinha desse lado aqui também. Tô usando um pincel pequeno, porque como são elementos pequenos, é melhor usar um pincel pequeno, certo? Mas aí fica a critério de cada um.
Uma sombrinha aqui. Nessa mesa, eu vou fazer um pouquinho aqui, ó. Como se ela estivesse fazendo sombra. Lá atrás. Opa! Ainda bem que não tava sujo de tinta. Menina, já aconteceu tanto acidente comigo assim, ó. Pouca sombra mesmo. No ursinho e nessa sacola aqui eu vou pôr, porque eu acho que ela tá encostada lá na parede, certo? No ursinho não, porque ele tá longe da parede. Mas nessa sacola aqui eu vou pôr bem aqui, assim. Desse lado de cá eu não vou pôr, não. Vou pôr só nessa parte aqui de cima. Talvez um pouquinho aqui embaixo, bem pouquinho. Porque, olha, eu acabei esfregando, estendendo a sombra ali, que não era. Aqui não. Porque tem um abajur lá, né, que tá aceso. Eu imagino assim, né, gente? Tô usando minha imaginação. E, no caso, aqui deve ter outra luz, né? Porque os ursinhos estão tricotando aqui. Então, eu tenho que imaginar a sombra por esse abajur. E depois a sombra por a luz que com certeza tá iluminando aqui onde eles estão. Isso a gente vai... Nem sempre eu acerto também, que eu não sou aquela profissional, né? Mas eu vou tentando aqui fazer o meu melhor. Mas aí, quando vocês for fazer, vocês usem. Não sei se alguém vai usar, né? Nossa, ficaria até emocionada. Opa! Se alguém falasse que pintou usando minhas ideias. Meu Deus. É, só nesse vaso que eu vou fazer. Nesse barquinho eu não vou. Porque, na verdade, eles não estão encostados na parede. Então, eu vou deixar sem sombra aí. E é isso. Aqui nesse canto aqui, ó. Do sofá. É uma parte que vai estar um pouco sombreado, certo? Aí, eu vou dar uma leve escurecida aqui. Só isso. E é isso. Aí, vamos passar para outra parte. Agora, o que vamos pintar é o chãozinho. Aí, depois que a gente terminar aqui, né? Que eu já terminei a parede, no caso. A gente vai fazer o chão. Aí, daí sim, a gente passa para os elementos. Porque a ideia é o quê? É fazer primeiro sempre o que está por trás. Tá bom? Para esse chão aqui, ó, a gente vai fazer ele todo na cor areia. Vou pintar tudinho o chãozinho de areia, aí vou sombrear com camurça. Esses gritos é dos meus filhos ali, gente. Ô, Antônio, para que eu tô gravando, Antônio. E vai sair, eu tô gravando e eu não vou tirar o áudio, não. Maia, é porque a minha filha monta nas costas dele. A Maia tem 2 anos e 2 meses. O Antônio tem 9 anos. Aí o Antônio não quer bater na Maia, né? Aí a Maia se aproveita. Mas é isso. Ó, a gente vai pintar esse chão todinho de areia, tá bom, gente? Areia total. Aí depois a gente vem fazendo a parte de sombra, pra não ficar aquela coisa chapada, né? Essa minha luz não tá posicionada muito bom, às vezes faz sombra, né, minha mão aqui. Aí tem que sempre prestar atenção, ó, onde é os elementos e onde é chão, pra gente não tá pintando onde não é pra pintar. Não tem problema se invade um pouquinho, porque nesse caso da pintura, né, é melhor você invadir do que ficar falhado, né? É melhor você invadir, porque quando você passar outra tinta, acaba cobrindo. E se a gente não deixar, por exemplo, um espaço entre um elemento e outro, aí depois quando lava, é que aparece mesmo, aí não vai ficar legal, né?
Então, a gente tem que procurar preencher tudo direitinho pra não ter esse tipo de problema. Eu vou preencher tudinho, aí quando eu for fazer a sombra eu volto de novo. Eu vou preencher aqui essa parte do chão todinha. Só filmar aqui, ó, que é aquilo que eu falei, ó. Nessas partes, ó, onde eu troquei de pincel, ó. Peguei um pincel menor, que é pra quê? Pra gente tá pintando esses pedacinhos de pequeno. Porque com pincel grande não vai dar certo, você acaba não chegando onde é pra chegar a tinta. Gente, outra coisa. Prefiram sempre tecido 100% algodão. A tinta já diz, né, que é pra tecido 100% algodão. Como eu falei já, essas aqui eu tô pintando porque, infelizmente, eu fui enganada por um vendedor. Enganada que eu falo assim, porque na legenda tava lá, tecido 100% algodão. E eu comprei ciente que era algodão cru, porque na foto, até no vídeo aí, vocês olhando, parece que é algodão cru, né? Mas não é, gente, é um poliéster. Ele pode até ter algodão aqui, mas ele tem mais poliéster, com certeza. Como eu falei, gente, lá no início, aqui eu já pintei todo o chão, tá? Só ainda não fiz a sombra. A importância da gente entender o risco pra não pintar errado. No caso aqui, ó, essa parte aqui, ó, ainda faz parte da parede, ó. E eu acabei deixando sem pintar. No caso aqui não tem problema, porque no caso aqui é a falta, né? Tem como eu acrescentar. Agora quando você pinta... Peraí, Maia. Quando você pinta onde não é pra pintar, não tem como tirar. Entendeu? Aqui é como se fosse o rodapé da porta, tá? Da porta não, da parede. E como eu disse, gente, meus vídeos vão ser assim. Tem menino gritando, tem menino brigando. É isso. Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Eu até pensei em gravar, depois dublar, mas é mais trabalho. E a minha memória é tão boa que eu ia ter dificuldade em estar lembrando a cor as cores das tintas. Aqui eu completei esse pedacinho com a cor que a gente usou no início, tá? Que foi com o cinza. Cadê? Cinza. Cinza claro e a sombra com o cinza. Pra completar esse pedacinho. Agora nós vamos fazer a sombra no chão. Aí a gente vai estar usando aqui o camurça, tá? Pra fazer a sombra, a base areia e a sombra nós vamos fazer aqui com camurça. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu faço pro YouTube, tá? Se você tá me assistindo aí, assistiu até aqui, se você tá pintando, me fala aí. Eu sei que a qualidade não é muito boa, ainda tem a questão, a minha iluminação aqui não tá boa, né? Aqui, ó, outra coisa, eu pintei essa parte todinha aqui, mas o interessante é você ir fazendo por parte, já fazendo a sombra pra não secar. Eu esqueci que meu ar-condicionado tava ligado, ó, e pega bem aqui em cima, ó. Então, já tá praticamente seco. Quando a gente tá começando, a gente demora mais ainda. Não que eu seja experiente, mas eu já tenho uma certa habilidade na pintura. Então, assim, se você for iniciante, você vai fazendo por parte, tá bom? Vai fazendo por parte, aí vai fazendo a sombra. Porque daí essa parte aqui do areia ainda vai estar úmido. A tinta espalha melhor, não fica aquela sombra bem marcada. Não é isso que a gente quer. Tá bom? E mamãe? Oi, meu amor. Tá pintando. É, a mamãe tá pintando. Pois é, aí a gente faz essa sombra aqui, ó, que é pra não... Se não tiver sombra, vai ficar aquela pintura chapada. Eu acho que eu tô pintando, nem tá... Olha, gente, nem tava pegando, desculpa.
Se não tiver sombra, vai ficar uma pintura chapada. Certo? Viu? Quando a gente coloca a sombra, já dá a impressão que tem alguma coisa, né? Assim, tá... No caso, os bichinhos aqui estão sentados, estão no chão, estão apoiados no chão. Se não botar a sombra, fica, parece que tá flutuando. Tipo aquele desenho que a gente faz na escola. Alô, meu bebê no banheiro. E pintura é o quê? Técnica. Técnica de luz e sombra e a maneira como é aplicada. E a questão da maneira varia de pessoa para pessoa, não existe aquela regra. Você vai pintar do jeito que você se adapta melhor, né? Eu faço curso de pintura até hoje, meu Deus. Eu faço da Tainara Tolentino, que eu amo. Faço da Márcia Sueli, que eu amo também. Entendeu? E cada aula é um aprendizado novo. Pode ligar? Pode ligar, mamãe? Pode ligar? Pode ligar. Não sei nem o que é, mas pode. Tu tá aí abrindo esse... Isso aí não é pra abrir não, Maia. Abrir? É, não é pra abrir não, tá? Ah, mãe. Opa, mãe. Vamos ligar. E é isso, gente. Vamos ligar. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Se você chegou até aqui, já dá um like aí, se inscreve. Porque se eu ver que vocês gostaram, eu vou trazer mais vídeo pra cá, tá? Eu faço muito pintura Pode ligar. em fralda, muita pintura infantil. Eu tô fazendo essas eco bag, que é pra ir pra uma feira de artesanato. Mas eu pinto mais coisa infantil. E também pra sair da rotina, né, gente? Porque quando a gente pega muita encomenda, a gente não tem muita opção, né? Não, Maia, não pode abrir, não. Tive que parar pra acudir a menina aqui, gente. Porque solta uma coisa e pega outra. Meu Deus do céu. Mas é assim mesmo. A gente que é mãe, quer fazer, tem que fazer igual o outro. Não pediram pra nascer, né? A responsabilidade é nossa. Então, se quer fazer alguma coisa, tem que... Ai, meu Deus do céu. Tem que aprender a se virar. E é isso. Dei pausa, acabei não filmando, fazendo essa sombra aqui. Aí, essa parte aqui, ó... Porque eu quero fazer tipo um tapete. Eu não vou fazer sombra. Agora, eu vou pintar esse quadrinho aqui. Isso aqui, gente, você pode usar a imaginação pra fazer, né? Eu tô imaginando que é um quadrinho de natureza, né? Aqui eu vou usar o... Ah, esse aqui é o azul soft, tá? Vou usar o azul soft aqui, né? Pra fazer a parte do céu. Aí aqui, gente, você pode mudar, faz o desenho que você... Mas nesse desenho original, o desenho é esse aqui, sabe? Eu entendo assim, né? Não sei nem se é. Ai, ai, mas eu tô entendendo que é uma paisagem. Então, vou usar agora o verde kiwi pra fazer esse matinho. Esse matinho aqui, ó. Eu uso verde kiwi. Aí depois vou fazer um detalhe aqui com outro verde aqui, tá? Aí, essa partezinha aqui, ó, eu entendo que é um lago. Aí eu vou estar usando esse azul hortência aqui pra fazer o lago, que é mais escuro do que o céu, né? O lago geralmente é mais escuro. Mas aí, você pode estar fazendo um quadro aí do jeito que você quiser. Essa linha aqui é mais reta. Aqui eu vou descer um pouquinho que eu vou fazer outro matinho, né? Porque parece que é a ponta de um lago, um matinho, aí o céu. Isso é o que a minha imaginação tá dizendo que é, né? Mas aí você pode fazer o que você quiser. Quiser mudar, quiser fazer
outro tipo de pintura, outro tipo de desenho. É um quadro, você vai pintar um quadrinho aqui. É isso, agora eu vou pegar o verde oliva pra fazer a sombra do matinho aqui. Esse meu verde oliva tá velho. É, meu amor. Ó, vou fazer essa margem aqui. Aí dá umas batidinhas aqui pra cima, ó. Que é pra dizer que é o matinho, entendeu? Mamãe, Não precisa ser nada muito... Porque no caso é uma pintura dentro da pintura. Aí esse outro matinho a gente faz a bordinha aqui, a sombra, né? Aí sobe com batidinha também, ó. Batidinha. Mamãe. E é isso, ó, pronto. Ao meu ver é um lago, não sei se vocês conseguem entender. E o céu, aqui tem uma matinha. Tem uma matinha. E aqui embaixo tem outra matinha. E é isso. Mas aí, quando vocês for pintar, vocês... Porque no desenho original já vem assim. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. No caso, é esse quadrinho aqui, ó. Aí o meu cérebro detectou que é isso. É um mato, aí tem tipo uma parte do lago. Mas aí vai da imaginação de cada um, né? Vou pegar esse pincelzinho menorzinho aqui, ó. Pra acertar essa beiradinha aqui, ó. E fazer aqui mais retinho, ó. Porque o rio não faz curva, né, gente? Aí, pra simular aqui a sombra, só fazer uns traçadinhos assim pra dizer que é a sombra aqui das árvores dentro d'água. Mas isso é bem sutil, viu, gente? Sem muito detalhe. Pronto. Só pra parecer que é a sombra aí das árvores. E aqui eu vou fazer um detalhezinho assim com branco pra dizer que é as nuvens. Espera aí que eu vou ajeitar isso aqui, tá? Vou suavizar aqui um pouquinho. E quando secar, vai sumir mais um pouquinho. Pronto. Pra parecer que é uma nuvenzinha aqui em cima. E nessa água, eu vou trocar até de pincel, peraí. Eu peguei esse pincel aqui mais fininho, só pra mim fazer o brilhinho aqui da água. Mas, gente, é coisa boba aqui, a bordinha aqui, ó, pra a linha reta aqui, só pra... E uns risquinhos aqui, ó, aleatório. Oi, meu amor. Tá bonito. Tá bonito? Tá. Você tá achando bonito? Mas você não tá nem vendo. Olha aqui. Pronto. É como se fosse o espelho d'água. E a gente faz esse brilhozinho só pra dar a sensação de ser água mesmo. Mas bem supérfluo mesmo. Supérfluo. Não é supérfluo. É bem superficial. É isso que eu quero falar. Superficial. Agora, a borda desse quadrinho, eu vou estar usando o camurça. Camurça puro, tá? Tá pequeno, Tô pintando, meu amor. tá pequeno. Tô pintando. Mamãe, Aí a gente vai pegar o camurça purinho cadê essa e vai fazer mamãe? a moldura do nosso quadrinho, né? Ó, acabei saindo aqui, ó. Depois eu pego o cinza e arrumo aqui, ó. Essa beiradinha aqui, ó. Acabei saindo fora. Tá vendo? Não tem problema que a gente arruma depois. Vou usar esse pincel aqui menor. Meu pincel tá gasto. Ó, vou usar esse menor pra fazer isso aqui, ó. Que é a moldura desse quadro.
Como tá muito molhado, eu vou esperar secar um pouquinho. Aí eu vou fazer uma sombra nessa parte interna aqui e vou iluminar um pouquinho com o branco aqui a parte de fora dessa moldura. Aí, ó, já deu um tempinho de secar, porque eu dei uma saidinha aqui e secou. Secou não, ele deu uma enxugada, né? Como é uma área pequena, se eu passasse a outra tinta nem ia ficar aqui sobre. Aí eu tô usando o jatobá aqui, tá, gente? Mas aí, se você não tiver o jatobá, você pode estar usando o marrom. Entendeu? Vai dar certo também. Pronto. Agora vamos dar uma iluminadinha. Não, não vou usar o branco. Eu vou usar o areia para fazer uma pequena iluminação aqui na parte de fora, aqui, ó. Essa borda aqui, ó. O branco para iluminar não é tudo que dá certo, não. Se eu passar o branco aqui não vai ficar legal, não. Por isso eu vou passar o areia, ó. O areia é mais discreto, vamos se dizer assim. Não vai ficar aquela coisa tão... A posição da minha mão não tá ajudando, né? Mas eu vou pegar a prática, gente. Eu pretendo fazer bastante vídeo. Esse é o primeiro, então vocês têm que ter paciência aí comigo. E é isso, então, o primeiro quadrinho da nossa pintura Bobbie Goods está concluído. Agora vamos fazer esse outro aqui, ó. Na regrinha de fazer o que tá por trás primeiro, né? Porque depois a gente vem para os elementos da frente. Aí o próximo vai ser esse aqui, ó. Nesse quadrinho aqui, eu vou fazer o fundo dele aqui de branco. E esse coraçãozinho aqui, eu vou ver o que eu vou pintar, mas acho que eu vou fazer ele vermelho. A cor tradicional dos corações, né? Na hora que eu pôr a tinta vermelha, eu modelo ele direitinho. Pintar todo esse meiozinho aqui. Esfregando bem pra tinta entrar na trama. Bebeu água, Maia? Essa é minha filha. Às vezes, quando ela quer chamar minha atenção, ela... Tá bonito, mamãe. Tá bonito, minha filha? Você tá achando? Tá achando? Obrigada, tá? Obrigada. Eu também tô achando bonito. Mamãe, tá bonita, tá bom, mamãe. Tá bonito? Só neta. Também. Aí, nessa parte aqui... Também, mamãe. Também. Tá, deixa o pincel da mamãe aí. Nessa parte aqui, ó, vou fazer uma sombra com cinza claro. Eu falei foi o branco, tá, gente? Tá bonito. Eu usei aí foi o branco, tá? Aí nessa parte do branco, eu vou fazer uma pequena sombra aqui, ó. Com cinza, tá bom? Cinza claro, no caso, né? O cinza não, tá? É o cinza claro. Aí, põe um pouquinho aqui na bordinha. Esse é o momento. Tá bem molhado, ó. O bom é que tivesse um pouquinho mais seco. Mas tá tudo bem, dá pra fazer. E a hora que secar esse cinza aparece mais, tá? Não tá aparecendo nada assim, mas quando seca... Ai, a mamãe não gostou. Olha aqui. Ele acaba aparecendo mais. Cheio, mamãe. Aí essa borda, pra não ficar tão desentoado, né? Pra não ficar uma coisa tão descombinada, eu vou estar fazendo da mesma cor. No caso, que seria a moldura do quadro, né? Ó, vamos fazer a moldura do quadro. A gente vai usar o quê? O camurça, puro, camurça, só o camurça. Ele não vai ser sombra, ele vai ser base. Ele vai ser base. Ah, gente, lembrando que ainda vai ter
no caso aqui, eu vou fazer o contorno, tá? Igual o Bob Good mesmo, desse do livrinho. Vamos Bigude, não. É bigude. Não é Bigude, é Bob Good. Bigude é vai. Não, não. Eu vou tá fazendo a... Eu vou contornar de preto tudinho, entendeu? Vai ficar igual o desenho do papel mesmo, que é contornadinho, bonitinho. Porque assim ele fica sem contorno, né? Aí o coração a gente vai estar usando. Então me liga. Gente, acho que me ligaram. A hora que me liga, o telefone para de gravar. Acho que eu nem gravei uma parte aí. Mexe não, mãezinha. Deixa. Gente, aqui é um exercício de paciência, tá? Pra pintar com a Maia. Agora ela não tá no meu colo. Mas a maior parte eu pinto é com ela no colo. Agora ela não tá no colo. Tá aqui, né? Em pé aqui na minha frente, numa cadeira. Deixa aí, Maia. Mexendo em tudo. Aí, ó. Fazemos o coraçãozinho. Aí, agora... Além desse coraçãozinho... tem um detalhezinho que a gente pode fazer também. Quer ver? Pode ficar... O bom de pintar essas coisas assim... Lúdica. Que a gente pode fantasiar bastante, né? Ó, nesse quadrinho aqui, ó. Pra ficar mais fofinho, a gente pode estar fazendo umas bolinhas, ó. Isso, Pra ficar mais fofinho, porque esse desenho é desenho fofo, né? Aí tudo que tem bolinha parece que fica mais fofo. Fazer essas bolinhas. Isso aqui que eu tô usando, gente, eu não sei que milagre. Porque aqui na minha cidade a gente nunca encontra nada. Aí eu fui na papelaria semana passada e achei. Que é bom pra gente passar o risco. Além dele ficar com um traço bem delicado, que fica bem fininho. Tipo, ele não é igual a caneta que risca, né? Aqui, ó. Eu não sei nem como é que eu... Cadê? Que eu nem consigo mostrar. Tá aqui, ó. Eu não sei como é que é o nome disso. Aí, ó. Isso aí, ó. Agulha. Tá dizendo que é agulha. Aí, ó. É essa marca aí. E eu acho muito bom riscar com ele. A sombra dessa moldura, a gente vai estar usando o quê? Jatobá novamente. Aqui a gente faz aquele risquinho, né? Como se fosse um encontro dessas tabinhas aí, ó. Faz um risquinho aqui, faz um risquinho aqui. Aí vamos fazer tipo uma meia sombra aqui em volta, ó. Pra dar a sensação que ele é mais... Não é uma coisa chapada. Faço aqui em volta também. Olha, a minha mão não tá numa posição boa, gente. Mas não tem outro jeito, não. A luz aqui tá errada. Eu tenho a sensação que eu fico... eu escondo, né? Não dá pra ver o movimento. Mas aqui não tem... Tem muito segredo, não. Aí vamos fazer a luz aqui também com areia. Luz com areia. Luz aqui em cima também. Aí luz aqui do lado também. Meu pincel não tá ajudando, gente. Meu pincel tá gasto. Que eu queria fazer só um tracinho fino, eu acabei invadindo demais aqui, ó. Eu nem vou... Como eu disse, quando fizer o contorno vai ficar mais detalhadinho. E é isso. Agora a gente vai fazer esse daqui. Que é um... Acho que é um espelho isso aqui. É pra ser um espelho. Aí depois a gente faz esse outro aqui de baixo.
Gente, para esse espelho, eu vou colocar uma pincelada aqui de... Peraí, não tá nem vendo aqui. Eu vou colocar aqui uma pincelada de cinza. Duas. Esse pincel que eu acho que é o número 4. Meus pincéis todos... acaba a numeração, porque o certo é a gente marcar, né? Pra tá sabendo depois qual é. Aí vou pegar, ó, o dobro de branco. Eu coloquei 2 de cinza e 4 de branco. Pra mim tá fazendo a base desse espelho. Esse nosso espelho aqui, ó. Foi o cinza claro, tá, gente, que eu usei. Cinza claro com branco. Foi 2 pinceladas de cinza e 4 de branco. Esse cinza parece clarinho, mas quando ele seca, ele fica bem escuro. Dá pra ver aí, né? Essa parede aí, ó. Essa parede foi toda com cinza claro. Olha a cor que ela tá. Parece clarinho, mas depois seca, menino. Fica bem escuro mesmo. Gente, eu vou recomendar uma coisa pra vocês. Não pinta poliéster, não. Poliéster, porque... Primeiro que a tinta não é recomendada, né? Pra poliéster. E depois é ruim. É muito ruim pintar com... Não gostei. Eu só tô fazendo pra mim não perder. E eu ainda vou fazer o teste de lavar isso aqui depois pra ver se não vai soltar ou desbotar. Agora eu vou pegar o cinza claro puro, que a gente passou aí com a mistura do branco, né? Vou pegar o cinza claro puro e vou passar assim. Vou fazer tipo essa meia sombra aqui, ó. E depois eu vou fazer outros detalhes aqui com branco, tá, gente? Quando tiver seco, eu vou fazer um detalhe aqui com branco. Aí, deixa assim. A base dessa moldura, eu quero que ela pareça um dourado. Então, eu vou fazer a base com marfim. Vou fazer a base todinha com marfim. Depois que eu fiz a base, eu dei pausa e esqueci de voltar pra gravar. Aí eu vou fazer uma sombra, porque eu quero que pareça um dourado, né? Eu vou fazer uma sombra com o ocre ouro aqui, ó. A gente vai fazendo e espalhando, tá? Passa bem rente aqui. Aí dá uma leve espalhada pra dentro. Só que esse aqui eu não quero igual as molduras, não. Eu quero que ele pareça ser, como se diz, não é... Que ele parece... Se eu deixo aqui, parece que a beira dele é aberta, assim, né, pra fora. Mas eu não quero assim, eu quero que pareça que ele seja altinho. Então, eu vou fazer alto no meio, entendeu? Então, eu vou fazer essa outra sombra aqui. Pera aí, meu amor, que eu vou já pegar água pra você. Depois eu vou fazer uma segunda sombra com esse siena. O meu, na verdade, é siena natural fumê. Aí, pode ser o siena natural, tá? Aí depois eu vou fazer a segunda sombra e vou iluminar com branco. Esse segundo quadrinho aqui, vou pintar essa parte interna aqui como se fosse um pôr do sol.
tá bom? Tá gostoso. Pinta aqui com amarelo, isso é amarelo ouro, tá? Amarelo ouro, já até... Ah, tá aqui. Tem um nome aqui, mas o número, a numeração já até sumiu, ó. Amarelo ouro, tá? E eu só uso tinta acrylex, tá, gente? Até porque aqui na minha... Além da minha cidade não ter, mas na verdade eu compro mais pela internet, minhas tintas. E se eu quisesse aqui não tem, tá? Só tem acrylex, não tem outra marca. Aí eu vou pegar o cerâmica. E vou fazer essa base aqui. Vou lavar aqui meu pincel, que eu coloquei demais. E vou dar uma esfumada aqui pra cima. Que é pra parecer que é o pôr do sol. Deveria ter feito menos... Ter mesclado aqui com outro amarelo mais claro, né? Mas é um quadrinho de segundo plano, né, gente? Não precisa ter tanto detalhe, não. Aí, para parecer que é um pôr do sol, vamos fazer alguma coisa aqui. Só com a tinta preta. Vamos fazer aqui, sei lá, tipo um pinheirinho no pôr do sol. A gente só vê a silhueta, né? Como que a gente fala? Ó, faz um pinheirinho. Dá nem pra entender, né? Que é um pinheiro. Mas a intenção é parecer, né? Mas... tipo uns pinheirinhos. Faz uma montanha aqui. Outra montanha aqui. Gente, isso aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí vamos fazer tipo um passarinho voando aqui. Pronto. Tá pronto o nosso pôr do sol. Essa montanha tá meio estranha, mas vai ficar assim mesmo. Pra moldura, pra não ficar... Já é... Gente, esse povo gosta muito de tela, né? Eu acho que tem tela demais nessas paredes. Mas gosto é gosto, né? Eles querem, então... Vamos deixar quieto, que é gosto deles. Mas é muita tela. Então, para não ficar tão fantasiado... mais do que aqui já tá, né? Eu vou passar aqui mais retinho, porque tá torto aqui, ó. Ó, acabei invadindo ali, ó, a pintura. Vou ter que arrumar. No caso, essa parte aí do... aqui dos pinheiros, ó. Eu não queria ter invadido aqui com camurça, ó. Pronto. Aí vamos usar o jatobá. Faz essa divisãozinha aqui. Faz a sombra só na parte interna. Só na parte interna mesmo. Dá uma esfumadinha assim pra fora. Na parte inferior também. Dá leve esfumadinha. E vamos iluminar com o areia. Pelo menos as molduras não tá combinando, né? Bote areia aí. Bota nas três bordas, né? Porque no caso a quarta ali tá atrás do sofá, não tá aparecendo. Então a gente só tem um lado e o lado superior e o lado inferior dessa moldura. E tá bom, como eu disse, é uma pintura que não precisa de detalhes. Eu vou só arrumar aqui essa parte aqui que eu invadi.
Eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Passar um pouquinho de preto aqui, ó. Pé do pinheiro. Mamãe, bebeu e mamãe. Eu vou fazer uma linha aqui Quero que pra ser o chão, aí. Pronto, ficou melhor assim. Pronto. Baby.